Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavo minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vão sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavo minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para compartilhar uma porção da palavra do Senhor. Eu quero ler hoje um texto que se encontra no Salmo 22, 19, que diz assim: Tu, porém, ó Senhor, não fiques longe, força minha, vem depressa em meu auxílio. Eu quero meditar no tema: o que fazer quando Deus se cala? O que fazer quando Deus se cala? Senhor, fala conosco nesse momento, através da Tua palavra. Precisamos que o Senhor
Fale conosco. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esses dias eu estive meditando nesse tema mesmo, o que fazer quando Deus se cala, e achei, diante desse momento que estamos vivendo, muito oportuno em trazer aqui, através desse vídeo, mais uma vez a reflexão a respeito desse tema tão importante, tão atual, tão urgente. Vivemos dias de muita apreensão, de muito medo, de insegurança. Muitos compartilham suas incertezas e muitos compartilham seus desesperos. Muitos estão com seus entes queridos em hospitais, com medo de que venham a falecer, e pedem orações e oram, e muitas vezes no meio disso tudo parece que sente Deus calado, e é uma sensação terrível, e nem sempre outros conseguem compreender a dor de quem sente essa espécie de abandono. É uma sensação de abandono, mesmo que não seja, mas a pessoa se sente assim. E esse texto, ele é mais um. Eu fiz uma pesquisa muito simples, só no livro de Salmos, nas seguintes palavras: não te cales, levanta-te, defenda-me, ajuda-me, socorre-me. Somente essas expressões no livro de Salmos. E encontrei 42 referências. Então, por aqui, a gente já tem uma ideia de quantas vezes os salmistas, eles chegaram diante de Deus e pediram algum socorro, algum auxílio, alguma ajuda num momento de muita crise, de muito desespero. E a aparência que dá quando você lê esses textos é que parece que realmente Deus está calado. Aí vem a pergunta: por que Deus se cala? Eu quero repetir o que eu coloquei, inclusive, na meditação do Tempo de Fé dessa semana, que pelo menos duas razões a gente encontra para essa referência. Por que Deus se cala? Essa é uma pergunta que a gente precisa ter um pouquinho de discernimento para encontrar uma resposta adequada. Na minha meditação, eu encontrei dois possíveis resultados, duas possíveis respostas. A primeira, na verdade, Deus não se calou. Deus respondeu, mas nós estamos muitas vezes numa correria tão grande, num desespero, e fazendo, e sobe, desce, e vai e tal, porque nós estamos realmente desesperados naquele momento. E Deus falou, a gente orou, a gente pediu, a gente clamou, a gente fez a nossa parte como cristãos que somos, e aprendemos a tudo levar a Deus em oração, e a gente ora, mas na correria, no desespero, nós não prestamos atenção na resposta de Deus. Para nós, ele não respondeu. Para nós, ele se calou. Mas, na verdade, ele já respondeu. Só que nós não ouvimos. E nessa, o que acontece? A gente se sente abandonado, quando, na verdade, não fomos. Deus respondeu. Eu lembro de uma história que eu ouvi há muitos anos, na época de depressão nos Estados Unidos, e muita gente desempregada, e um rapaz que é o protagonista dessa história, ele
foi ver no jornal e viu uma vaga para telegrafista. Então, como era a profissão dele, ele foi e chegou no local, tinha muita gente. Tinha lá mais de 50 pessoas e no primeiro momento ele falou, aqui não vai dar. Mas a necessidade era grande e ele pensou, eu não vou para onde? Eu vou voltar para casa. Então, pelo menos aqui, quem sabe, né? E ele ficou ali. E passou mais ou menos um período de 1 hora e meia, e as pessoas ali conversando, tal, e muitos sentados, outros em pé. Ele era um que estava em pé lá no final da fila. E de repente algo chamou a atenção, ele atinou os ouvidos, né? E atravessou o corredor e foi lá na sala. Passou menos de 5 minutos, ele saiu e avisou para o pessoal, pessoal, vocês podem ir embora porque a vaga já é minha. Aí foi aquele tumulto. Como assim? Como a vaga era específica, então o chefe que estava fazendo a contratação, ele fez aquilo de propósito. Ele deixou as pessoas ali bem à vontade, conversando, distraídas, porque ele precisava de alguém que tivesse um ouvido afinado e atento. Então, ele fez a chamada via o telégrafo, né? Via o som do telégrafo, na linguagem, né? E o primeiro que entrar na sala, a vaga é sua. E como aquele rapaz que conta a história, ele foi quem ouviu e prestou atenção, ele atravessou o corredor, foi lá, e o salão, né? Foi lá na sala e ganhou a vaga. Por quê? Porque ouviu. Porque estava atento. A resposta ao seu clamor, que era um emprego, veio, e ele ouviu. Enquanto que aquele grupo enorme de pessoas não ouviu. Então, muitas vezes nós agimos assim, achamos que Deus não respondeu, mas Deus respondeu sim. Só que nós não prestamos atenção. Estávamos ocupados com outra coisa, estávamos desatentos, estávamos tão envolvidos no nosso desespero, na nossa dor, que a gente não prestou atenção. Então, a primeira resposta que eu dou para a pergunta por que Deus se cala, é que Deus realmente não se calou, ele respondeu, só que nós não ouvimos. E a segunda resposta que eu tenho é que Deus se cala porque muitas vezes nós não estamos preparados para a resposta de Deus. Quantas vezes na nossa obsessão por ter alguma coisa, mesmo que seja por um socorro, estamos tão e a gente não está preparado. E isso me faz lembrar da história do bombeiro que muitas vezes está ali na praia e vê a pessoa se afogando e ele, pela experiência que tem, ele sabe o momento certo. Se é uma criança, ele tem força suficiente, ele consegue ir lá e tirar a criança e está tudo bem. Mas se é uma pessoa adulta, uma pessoa forte, se ela está desesperada, ela pode agarrar o bombeiro de tal maneira que o trava e termina os dois morrendo. Já ouvimos histórias desse tipo. E enquanto eu pensava nisso, eu estava lembrando de uma história que aconteceu há muitos anos no bairro onde eu morava, aliás, o bairro onde eu passei minha infância. Um pessoalzinho da rua tinha o costume de, quando tinha um feriado, alugar um ônibus e ir para a praia, fazer um piquenique na praia. Isso acontecia sempre. Eles saíam no domingo ou no feriado logo cedo e voltavam no fim da tarde. E teve um dia desses que, no meio da tarde, o ônibus voltou. Eu vi o movimento, tal, tá bom, entrei, tranquilo. E passa um tempo, aquele barulho, aquela conversaiada toda, e o pessoal não saía dali, e eu peguei, fui no portão para saber por que o pessoal estava lá tanto tempo conversando e nada, né, de ir embora,
e chamei meu amigo, que era o organizador desse passeio. Ele morava de frente, e ele, quando me viu, veio correndo: ô Devani, aconteceu uma coisa. O que foi? Então ele citou de 3 amigos ali que faleceram. 2 irmãos que moravam na casa de trás da minha, eu morava quase na esquina, a rua de trás, quase que fundo com fundo. Morava uma família muito, muito próxima da gente, e um dos irmãos, o mais novo, estava se afogando. O irmão foi socorrer, um outro amigo foi socorrer, só que o mar estava muito revolto e os 3 morreram afogados. E os corpos ficaram no IML lá em Cidade Oceã, e eles não sabiam como dar a notícia para a família. Aí pediram, inclusive, a minha ajuda, que era bem próxima deles, para chegar lá e dar essa terrível notícia. Então, eu lembrei disso porque muitas vezes a pessoa que está sendo socorrida não está preparada para o socorro, e ela termina estragando tudo. Deus sabe das coisas. Deus sabe o momento certo de dar a resposta. Deus sabe o momento certo de agir. E muitas vezes Deus precisa mexer outras coisas na nossa vida para dar a resposta que precisamos para que o socorro seja de fato eficiente na nossa vida. Mas nós entendemos? Não. Nós só achamos que Deus está calado. E às vezes até por uma formação religiosa, onde tudo é pecado, tudo é pecado, tudo é pecado, e Deus está sempre pronto a apontar os nossos erros, os nossos pecados. Então achamos que Deus se calou porque pecamos, porque nós pisamos na bola, porque nós fizemos alguma coisa errada, e começamos a pensar o que foi que eu fiz, o que eu pequei e tal, e começa às vezes até a pedir perdão de novo por uma coisa que já foi resolvida. Mas é o desespero, porque precisamos de um socorro. Se, da mesma forma como eu fiz essa pesquisa nos Salmos e cheguei a esse número, se você olhar e fizer uma pesquisa bem simples, como eu fiz essa, de quantas e quantas vezes os salmistas estão agradecendo a Deus pelo socorro que chegou, pelo livramento que chegou. Porque Deus é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque Deus é o meu escudo e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E tantas outras referências do agir de Deus, do socorro de Deus. Deus nunca está longe, Ele está perto. Mas Ele tem as maneiras dele para poder nos socorrer de uma forma eficiente. Então, o que precisamos fazer é confiar. Confiar no caráter de Deus, confiar na bondade de Deus, confiar que Deus, como nosso Pai, Ele tem interesse em nos socorrer, em nos ajudar, sim. Deus não é aquele carrasco que só quer vir com um chicote e nos castigar porque estamos sempre errados. Não. Deus, Ele tem interesse em vir imediatamente, mas Ele sabe a hora certa. E por quê? Às vezes algumas coisas estão nos embaraçando e Deus tem que primeiro nos desembaraçar de situações para que o socorro chegue. E a gente tem que confiar nisso, porque se nós não confiarmos, nós vamos entrar num desespero ainda maior, nós vamos até cometer o pecado da blasfêmia e falar mal de Deus, porque Deus não está nem aí. E isso não é verdade. Isso é apenas o reflexo do nosso desespero. O que fazer quando Deus se cala? Nos acalmar e confiar no caráter de Deus. Nos humilhar e declarar que Deus é bom e que no momento oportuno Ele vai sim nos socorrer e confiar. Não sucumbir na nossa tristeza porque nós achamos que estamos abandonados de forma nenhuma. Podemos até estar passando por aquele momento, mas nós vamos declarar que confiamos na graça, na misericórdia, na bondade e no amor de Deus. Amém? Vamos fazer isso? Vamos compartilhar
essa palavra com outras pessoas. Quantas pessoas próximas de nós estão precisando? Procure algum salmo que traga muita esperança e compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe para aquela pessoa que você sabe que está vivendo um momento de angústia. Seja um amigo solidário, seja um amigo presente para aquela pessoa que está precisando. Você está aí. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, sempre viva, sempre eficaz, sempre nos dando a direção correta, sempre nos estimulando a termos fé no Senhor, a confiarmos no Senhor. Nos abençoe, mais uma vez, e nos usa como instrumentos, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, tenhamos uma semana abençoadíssima. Em nome de Jesus. Até a próxima.